passou da hora do almoço, pelo menos pra gente que está aqui fazendo o podcast com o Sebrae Você Pode Mais. Mas lá na Cozinha Show, a movimentação não para. É um dos pontos mais procurados aqui no Multicenter Negócios e Eventos, localizado na capital maranhense. Gente, olha, quem está conosco agora é o coordenador da Cozinha Show, esse sucesso da 12ª edição da Feira do Empreendedor, Rafael Bruno. Seja bem-vindo, Rafael, aqui é o podcast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho de gastronomia, falar um pouquinho do nosso povo, me deixa sempre muito feliz. Que quando a gente entende o que a gente come, a nossa cultura, você consegue contagiar e levar essa nossa história do Maranhão para todo mundo. E vocês estão fazendo isso muito bem por aqui, viu? Porque a Feira do Empreendedor, ela tá muito movimentada, mas a Cozinha Show, olha, eu passei por lá, a porta teve até que ser fechada, você tem que esperar um pouquinho para o próximo momento, porque realmente é muita gente interessada. E o cardápio é de dar água na boca, mas além do sabor, você tem conhecimento, e conhecimento para como fazer isso dar certo, como um negócio. Rafael, conta pra gente. O que vocês estão apresentando nesse espaço que tem sido tão atrativo para os visitantes aqui da Feira do Empreendedor? Bom, a Cozinha Show foi pensada não só para apresentar um alimento, então foi pensado justamente para apresentar um negócio. Pensando nisso, custo, vamos trabalhar com insumos locais, isso diminui o custo. E geralmente as pessoas não estão acostumadas a trabalhar diretamente com esses insumos, ou não dão o ideal valor para ele. Aquela coisa, santo de casa não faz milagre. Aí a gente tem que pensar com um olhar totalmente diferente. Se a gente também não inovar, ficar trabalhando só com o trivial, a gente não consegue apresentar e fazer essa valorização. Então há sempre uma controvérsia quando você fala em inovar até certo ponto e usar o que já tem na casa. Então a reunião com todos os chefes foi isso, trazer uma regionalidade com um olhar bem diferenciado. E como manter esse equilíbrio? Olha, é bem complicado, mas assim, demanda muitos estudos, né? O conhecimento é o principal para você estar trabalhando com ingredientes que já existem no mercado e transformando ele. A gastronomia é ciência pura, né? Então a gente tem que buscar a fundo para transformar e trazer o sabor que remete toda a nossa memória afetiva. A gente viu já a apresentação de vários chefes de cozinha lá na Cozinha Show. E a sua é a que vai marcar o encerramento das atividades nessa edição da Feira do Empreendedor. Eu já consultei as suas redes sociais e vi que você fez uma provocação de trazer a nova cozinha maranhense. O que é isso? Como será, ou como você já avalia que deve ser essa nova cozinha maranhense? Bom, essa palestra vai ser junto com uma grande amiga, a chefe Lourdes Medeiros, então vai ser um dueto maravilhoso. E nessa cozinha nós vamos apresentar um prato principal, uma entrada e uma sobremesa. Então é um serviço completo, tem uma entrada contemporânea, o nosso saudoso arroz de buchá e, claro, uma sobremesa francesa com um sotaque maranhense. Olha só, bem distintos, é onde poderia trabalhar essa nova cozinha. Mas quando falamos em nova cozinha, não é só inovação, e sim valorização. O que nós temos de principal? A nossa gastronomia, a nossa cultura. Por que não explorar tudo isso? Eu vejo que as pessoas estão deixando um pouquinho o hábito de fazer a comida maranhense e produzir vários pratos do mundo todo. Isso é muito importante, com certeza, mas por que esquecer do que nós já temos? Então você vê o arroz de buchá. Quando é que as pessoas comem arroz de buchá? São João. São João, e é um prato clássico nosso. É uma delícia. Então era para ser um prato de todo domingo. De todo dia. De todo dia, é isso. Então a gente tem que mudar essa realidade e ter essa valorização. Chega um turista aqui no Maranhão, ele vai procurar comida típica, poucos restaurantes fazem. Então eu acho que essa realidade a gente tem que mudar e apresentando para a população esse tipo de projeto é o que vai fazer a diferença. Porque a gente tem aquela velha história de santo de casa não faz milagre, mas ele tem que fazer. E a gente tem que conscientizar o nosso cliente, conscientizar o nosso povo que a nossa comida é melhor. O mercado da gastronomia é muito interessante porque todo mundo come, né? Mas não é porque você come e às vezes você vai lá e faz uma boa refeição para alguém que necessariamente você vai ser um bom empreendedor nesse segmento. Qual é a dica que você dá para que quem gosta disso não se atropele aí no meio do caminho? Bom, a cozinha é muito exata, certo? Eu digo que é uma das áreas que está em todas as áreas de conhecimento, a cozinha. Então, você trabalha na parte exata com a matemática, na parte científica, na parte biológica também, a cozinha é muito isso.
Então, se você buscar o conhecimento para agregar junto com a ficha técnica, você vai ter um êxito. Porque não adianta você só cozinhar e não entender o que você está ganhando. Então, a matemática está aí para isso. Trabalhar uma ficha técnica, ver o que é realmente o peso, a medida de cada alimento, para você entender o que você pode, até quando você pode vender. Isso você tem que ter um valor agregado. Se é um restaurante, você tem que trabalhar o aluguel, todo o recurso humano que você envolve, todos os preços, os custos fixos, os custos variados, e tudo isso tem que estar embutido no preço final. Não adianta você só cozinhar e não saber vender. Então, dentro da gastronomia, muitos restaurantes fecham justamente por isso, porque não tem essa parte da gestão. Não fazem o cálculo certo, né? Isso. E não tem isso organizado, por isso que chama ficha técnica. Ficha técnica. Você vai lá e anota tudo, tem que estar na ponta da ponta do caneta lápis, mesmo. com certeza. É. E se não tiver isso, você não vai ter um êxito como um empreendedor. E como precificar esse alimento da melhor forma? É trabalhar essa ficha técnica, entender o que é um fator de correção, um fator de correção. O que é o fator de correção? Tá. Correção. Quando você compra um produto, certo? Vamos pensar uma linguiça. Ela já está pronta, então você não tem perda nenhuma. Então o fator de correção dela seria 1, para você colocar nessa planilha matemática. Ah, eu vou comprar um arroz. Para fazer o arroz precisa de mais alimentos. Mais alimentos. Então, mas ele já vai ter um fator diferente porque você não vai ter perda, você vai agregar, ele vai crescer. 1 quilo ele vai render quase 3. Então, tudo isso você tem que estar trabalhando. Se for uma proteína, então tem um fator de correção e o de cocção. Cocção é o cozimento. Quando você cozinha um bife, vamos pensar para ser bem mais lúdico. Então, quando você não emprega uma técnica correta, você tem a perda. Porque a carne é o seguinte, a carne é proteína. Se você coloca na superfície que a panela é quente, então, o que fala muito em selar. Então, selou é o quê? Pegar a proteína, colocar na superfície com uma temperatura mais alta, ela vai fazer isso rapidamente com as fibras. Então, o suco da carne vai ficar. Então, o tamanho dela, ela vai ficar num tamanho razoável. Se a gente utilizar os hábitos, principalmente domésticos, é colocar na panela fria, vai colocar o bife, aquela coisa. Então, ele vai fazer esse mesmo processo lentamente. E o que vai acontecer? O suco da carne vai embora. Quando você vai ver, ela tá desse tamanhozinho. Acontece muito na casa da gente. Isso. Você vai fritar uma carne, é um pedaço desse tamanho, ela fica pequena, por conta da técnica mal empregada. Então, você não tem esse conhecimento. E, na hora que você for colocar na ponta do lápis, é o fator de cocção que foi embora. Vamos voltar aqui, porque você está diante... Eu estou diante de um chefe e ele está diante de uma tragédia na cozinha. Sou eu, né? Que não sei. Você ferve uma água bem? Aí eu tenho que acertar, né? Mas mesmo que não soubesse, ainda bem que hoje em dia tem panela elétrica, que a gente vai lá e resolve. Mas que bom que a gente tem chefes como você que podem também dar dica, principalmente para quem quer empreender. Você fala também sobre a questão da preparação dos alimentos. E a gente ainda há pouco falava sobre o cuidado que é preciso se ter quando você compra o alimento. Se você compra demais, estraga, é prejuízo para você, o restaurante vai fechar, não tem como funcionar. E aí, essa medida também, como é que você consegue calcular tudo para não ser um erro e não ser aí a chave para você fechar o seu negócio de vez? Ficha técnica, ela é o padrão, ela padroniza tudo, desde o setor de compras ao setor de produção. Você com a ficha técnica completa, você não tem como errar. Então, ela é o coração da cozinha. De cozinhar é a melhor parte da cozinha, que é você sentir, coloca seu dom, a sua paixão, mas quando entra para a parte de gestão, ela que vai fazer toda a diferença dentro do restaurante. Eu digo até para casa mesmo. Você conseguindo patronizar o que você tem em casa, você vai ter uma lucratividade muito maior. E para você chegar a esse nível, como foi? É muito estudo. Você procurou o Sebrae? O Sebrae já é parceiro já há muito tempo, já tenho 23 anos de restaurante. Então, eu tenho uma rede de restaurantes no interior, que é o restaurante com X. Você é de Pedreiras, né? Pedreiras, Lago da Pedra, agora estamos abrindo Barreirinhas. E o Sebrae sempre abriu as portas para poder nos incentivar. E o incentivo não é só de chegar e falar, você vai conseguir, não, é de mostrar a realidade. Chegar, olha, você precisa fazer isso aqui. Apresentar uma ficha técnica. Como é que eu vou fazer uma ficha técnica? Então, o Sebrae tem essas ferramentas para poder fazer você crescer e investir e ser um empreendedor de sucesso. Hoje existe a tecnologia também que pode ser uma aliada nesse processo, com certeza. Né? Isso também é usual para quem chega no mercado. Não vai fugir da ficha técnica. Então, usa a tecnologia? Usa, mas ela é o primeiro. Você vai fazer uma no lápis, você vai utilizar uma ficha técnica mais automatizada que vai poder te ajudar bastante. Você não precisa mais somar, coloca os valores, ela faz tudo para isso e te entrega prontinho. Então, já ajuda bastante. Gente, olha só, eu vou agora fazer um momento de deixar vocês com água na boca, porque eu fiz aqui a listagem
do que está sendo apresentado na Cozinha Show. São alguns dos pratos. Gente, olha, tem bolo amanteigado com recheio de cupuaçu e castanhas. Nossa. Uma delícia. Foi a chefe Muito Glaucia boa, que fez por isso. lá, né? E aí, como foi a Foi experiência? incrível. Eu sou apaixonado por doce, né? Eu Então, também, sou uma formiga. E Como falar, foi? cupuaçu, nosso cupuaçu é maravilhoso. Tem como ficar ruim? Aí mistura com castanha. Gente, risoto de tapioca com dados de pescada. Olha só o nosso, produto nosso. Finalizado com azeite de vinagreira. Olha só, a chefe Lígia, que foi hoje, foi incrível a aula dela. Ela apresentou um risoto totalmente diferente. Em vez de usar o arroz, ela usou a própria tapioca. Então, deu um sabor maravilhoso. Ela trouxe um azeite de vinagreira. Não conhecia azeite de vinagreira. Ficou incrível. Ela trouxe uma vinagreira desidratada. Então, assim, são vários processos para você chegar nesse produto final. Então, ela empanou o peixe com tapioca também. Então, a mandioca, vamos pensar na mandioca, que ela é a mãe de tudo. Veio a tapioca, veio o risoto. Então, tudo através da mandioca. O que era diferente era o peixe. Sim. Então, ela aproveitou integral essa mandioca. E vocês ensinaram a fazer o azeite lá? Feito também na hora? ao vivo, Na hora? na hora, com todo mundo. Com a matéria-prima? Com a matéria-prima. A vinagreira? Assim, o passo a passo teve que ser otimizado por Claro, conta por do causa do tempo, né? Mas ela mostrou todos os preparos até chegar no produto final. Que delícia, gente. Bolinho de macaxeira com carne de sol e queijo coalho. Esse aqui também tá divino. Arroz caldoso de carne de sol com crocante de macaxeira. Teve o ravioli tricolor maranhense. Aqui, olha o cuchá chegando. Isso. Recheado com cuchá, um molho de queijos. Fredson Azevedo, isso. né? Também aqui. Oficina de mariscos. Doce em pedaço. Também tava comendo ali da pouco o biscoitinho da doce em pedaço. A Ana Yadé já teve aqui no nosso podcast. Pão de queijo também, que foi incrível, recheado com produtos maranhenses. Tivemos cookies com produtos maranhenses. Então, assim, tá de dar água na boca, né? À toa que está lotado, né? Sempre o público total. Pelo contrário, falou, a gente tem que fechar as portas porque não estava mais cabendo todo mundo. Acho que o ano passado a gente tem que aumentar essa Cozinha Show para poder agregar para todos. Gente, e tudo isso gratuito. Você vem aqui no Multicenter Negócios e Eventos e você aprende tudo isso gratuitamente. Tem essa conexão direta, esse contato direto com os chefes, essa turma toda coordenada pelo chefe Rafael Bruno, que está aqui com a gente. A gente só quer agradecer a sua presença e parabenizar pela dedicação, por essa entrega tão bonita que está sendo feita aqui na 12ª edição da Feira do Empreendedor, Rafael. Obrigado. E falar que é minha paixão, né? O que eu sei fazer, o que eu sempre gostei. E falar de gastronomia é falar do nosso povo, e falar da gente é tão bom. Como é que não seria interessante? Então, falar da nossa gastronomia, entender o poder transformador que a nossa gastronomia tem. Ela vai muito além das panelas. Muito além das panelas. Então, gente, tem que saber cozinhar e tem que saber ir em busca da informação certa. Se capacitar, procurar também o Sebrae. Com certeza, é um grande parceiro e não pode faltar. Obrigada, chefe Rafael Bruno, coordenador da Cozinha Show, aqui em mais um episódio especial do podcast com o Sebrae. Você pode mais.